Dia 28 de junho é dia de celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, por diversos países do mundo. A data remonta à rebelião de Stonewall, em Nova York, em 1966, quando ainda era proibida a reunião de LGBTQs em público na cidade, com o pretexto de causar desordem, e a violência policial era abrasiva contra pessoas da nossa sigla. Mesmo depois da revogação da lei, houve uma violenta abordagem policial no bar LGBTQIA+, de Stonewall Inn, causando uma forte reação do público ali presente, que arremessava objetos contra a polícia, todos cansados da violência homotransfóbica da mesma. 13 pessoas foram presas na ocasião. No dia seguinte, uma série de mobilizações começaram a se formar em diferentes pontos da cidade e, um ano depois, houve a primeira parada gay dos Estados Unidos, que marchou do bar até o Central Park, consagrando assim o Dia do Orgulho LGBTQIA+ no mundo. Mas enquanto aqui no Brasil, qual é a história do movimento no país e o papel das manifestações públicas, como as paradas e os protestos, para a conquista de direitos? Afinal, mesmo com muitas leis que nos aproximam da equidade de direitos de pessoas hétero, aquelas que se atraem apenas pelo gênero oposto, e a cisgênero, ou seja, que se identificam com o gênero biológico com o qual nasceram, ainda somos o país que mais mata LGBTQs no mundo. Para esclarecer estes cenários, o historiador e ativista da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, James Green, nos conta sobre suas pesquisas que remontam à história da bandeira arco-íris no Brasil. Acompanhe. Sou James Green, sou historiador e escritor e autor de vários livros sobre homossexualidade masculina no Brasil, entre eles Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, que acabou de ser relançado com um novo capítulo pela editora da Unesp. Outro livro, Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel, que trata de um ex-guerrilheiro, pessoa que lutou contra a ditadura, que também era muito importante nas mobilizações a favor das pessoas vivendo com HIV e AIDS nos anos 80 e 90. Então, eu sou um dos fundadores do movimento brasileiro no Brasil. Eu participava do grupo Somos de Afirmação Homossexual nos anos 70 em São Paulo, e antes tive uma militância política nos Estados Unidos e mantenho essa participação ativa do movimento internacional a favor dos direitos LGBT. Eu acho que essa semana, esse mês, é muito importante para reafirmar os nossos direitos democráticos na sociedade e tudo que nós temos conquistado. Aqui no Brasil, o fato que o STF tem reconhecido casamentos de pessoas do mesmo sexo, tem reconhecido que a homofobia é um tipo de racismo, de violação de direitos humanos das pessoas. Então, há várias conquistas dos nossos direitos, em grande parte pela importância do movimento, mobilizado ao longo dos anos, cada vez mais conquistado maior espaço na sociedade brasileira. E temos que ter muito claro que essas conquistas podem ser retiradas, como nós sentimos isso quando Bolsonaro foi eleito. Em 2018, uma série de pessoas entraram no governo com atitudes homofóbicas contra as ideias do nosso movimento. Quais são as ideias do nosso movimento? Basicamente de garantir plena democracia, plenos direitos democráticos, direito de viver, direito de andar nas ruas com mãos dadas, direito de não sofrer discriminação no trabalho, direito de não sofrer violência. São os direitos que qualquer cidadão teria que ter e estão ainda ameaçados numa sociedade onde uma força da direita ainda está muito forte. Para mim, a parada e essa semana é muito importante porque é uma oportunidade de afirmar tudo que nós temos conquistado ao longo dos anos. É uma maneira de afirmar nossa sexualidade, é uma maneira de afirmar nossa capacidade de amar de uma forma diferente, talvez, de um outro setor da sociedade, mas com os mesmos sentimentos, carinho, preocupações que os outros têm em qualquer relacionamento, em qualquer envolvimento com outra pessoa. Eu acho que tem que ter muito claro que esses direitos que nós temos conquistado nos últimos anos podem ser retirados. E o melhor exemplo é uma decisão do Corte Supremo americano agora, sexta-feira, retirando o direito das mulheres
de fazer abortos. Então as pessoas, o que tem isso comigo? Eu sou gay, não vou ter filhos, eu não posso ficar grávida. Por que me importa essa decisão americana? Como vai ser o efeito dessa decisão americana no Brasil? Então, qual é o problema? Que, na verdade, na decisão do STF americano, um dos juízes, um dos membros, ministros do corte, declarou que tanto o direito de aborto quanto o direito de casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outros direitos democráticos conquistados nos últimos anos, não é garantido na Constituição e pode ser retirado. Então ele já está dando um sinal que é um interesse de retirar esses direitos. E nós vivemos isso aqui no Brasil a partir de 2019, quando Bolsonaro foi eleito, porque ele tentou retirar conquistas nossas, direitos nossos. E claro, o STF brasileiro tomou uma decisão importante em 2019, reconhecendo que ódio aos homossexuais, às pessoas LGBT, é um tipo de racismo que pode ser punido. Então reforçou as conquistas, as reivindicações, as preocupações do movimento. Mas em qualquer outro momento, talvez não agora, talvez nos próximos 4 anos temos um governo a favor do movimento LGBT, mas pode ser em 5 anos, tem outro governo que volta ao poder, que podia ameaçar esses direitos que nós temos nesse momento. Então, para mim, o mês de orgulho é um mês de afirmação, de celebração, de alegria, de carnaval, mas também é um momento de pensar em tudo que nós temos, tudo que pode ser ameaçado de perder e tudo que nós ainda precisamos fazer para conseguir nossas plenas liberdades. É isso.